estamos iniciando mais um Vida de Qualidade. É muito bom estar com você. Vamos para a nossa frase de reflexão. Uma pessoa está em comunhão com as coisas do bem quando ela alinha a sua fé, seu pensamento, seu sentimento e suas atitudes. Um minutinho, já voltamos. TVN, apoio cultural. A todo momento, Camisa e Companhia. Olá, sou Marise Cerqueira, odontopediatra, e estou aqui para dar uma dica para as mães que têm nenéns em casa. Gostaria de dizer que a cárie ela é uma doença infecciosa e transmissível, causada por bactérias e presentes na cavidade bucal. As mamães podem transmitir essas bactérias para os nenéns através de assoprar a colher da papinha ou experimentar se o leite está quente, colocando a mamadeira em sua boca. Então é muito importante que as mamães, quando for alimentar os seus bebês, não coloquem a colher na boca ou a mamadeira na boca, para não correr o risco de transmitir essas bactérias para os seus bebês. E também quando for beijar as crianças, é importante beijar no rostinho, não beijar na boca, porque a gente pode também transmitir as bactérias causadoras da cárie para os bebês. Estamos de volta com Vida de Qualidade, hoje entrevistando o pastor Juninho, pastor auxiliar da Igreja do Nazareno, do Zanaga. Pastor, seja bem-vindo, nós vamos bater um papo, vamos fazer umas perguntinhas e passar umas horas agradáveis aqui. Que bom. Tá bom? Pastor, você tem uma história de vida interessante, que serve de exemplo para que as pessoas acreditem nela e em Deus. Conte-nos um pouquinho da sua história. Olá, Neuza. Olá, você que está nos assistindo em casa. Bom, minha história, ela é uma história, como você diz, bastante interessante, né? Venho de uma família humilde, uma família simples, onde tenho como referência meu pai e minha mãe, como homens e pessoas que sempre trabalharam, sempre se esforçaram para educar os filhos no melhor caminho. Porém, minha família tinha um problema que eu creio que muitas famílias hoje na nação brasileira têm, que é o problema do alcoolismo, né? Meu pai, ele tinha o problema do alcoolismo e eu vivi com isso, né, durante muito tempo, né? Desde que eu nasci, meu pai já era alcoólatra e eu, um homem muito trabalhador, desde já quero, né, dizer que não tiro nenhum mérito dele, é o meu super-herói, é minha referência como homem, como trabalhador, porém tinha esse problema. É uma doença, né, uma doença, pastor? Isso. E infelizmente afetou minha família, né? E afetou a minha pessoa, né? E eu cresci uma criança bastante nervosa, né? Um adolescente bastante revoltado, né? Porque meu pai, quando ele bebia, ele ficava bastante agressivo e eu não podia revidar a minha agressividade na minha família, porque sempre respeitei eles, claro. Porém, isso refletiu na escola, refletiu com os amigos e eu fui crescendo esse jovem, esse adolescente bastante revoltado. Na vida, né? Na vida. Tive muitos problemas na escola, com professores, apesar de sempre ter tido boas notas, mas na disciplina não era bom, né? Muitas suspensões, né? Muitos problemas. E fui crescendo e na minha adolescência, infelizmente, conheci pessoas também de má índole, que talvez também tenha vindo de uma família desestruturada e acarretou de eu estar conhecendo, então, o mundo das drogas, né? Que é um problema que nós vamos falar bastante hoje, mas que é um problema que afeta muitas famílias. E acabei conhecendo, não coloco toda a culpa na minha família, no meu pai, tenho plena consciência que foi uma escolha minha, este caminho, né? Os jovens, às vezes, querem se desculpar colocando a culpa nos pais, querem colocar a culpa na sociedade, mas não, tenho a minha
parcela de culpa bastante grande de ter escolhido, é uma questão de escolha. E eu penso assim, a droga não é ruim, ela deve trazer um prazer enorme, Pois porque não deve ser uma coisa horrorosa. Não, se fosse ninguém usaria, né? Ninguém estava aí 24 horas buscando ela, né? O que traz, né, pastor? É a sensação, né? O que você vai passar depois, né? Isso. Que você fica viciado, que por ser tão prazerosa, Por ser prazerosa, você fica preso naquele prazer, né? Que te alivia de um monte de coisa, né? Entra num mundo que você fuga. uma fuga. Entra num mundo a qual você depois não quer sair. Você quer viver naquele mundo, né? E esse é um problema que a gente encontra hoje na recuperação de um drogado. Ele não quer sair. Não é que a pessoa às vezes não consegue, é uma opção também que ela não queira sair daquele mundo, porque, entre aspas, é um mundo bom, né? E eu fiquei um tempo nesse mundo, né? Conheci muitas pessoas e a primeira vez que eu usei foi numa viagem, de uma formatura de escola, conheci, gostei, e enfim, né? Uma coisa, um abismo puxa o outro, como a Bíblia diz. Comecei ali pelo cigarro e pelo álcool, que na minha opinião É o são que os abre piores, as portas, são os piores. geralmente a bebida e o cigarro que abre a porta para as outras drogas, né? Com certeza. Por quê? É liberado, né? E onde você vai, você tem acesso fácil. Um erro bastante grande, até fica aqui a dica para os pais que estão nos assistindo. Você vê um pai hoje dando bebida, um golinho de cerveja para uma criança de 4 anos e 5 anos. Isso é um erro. Eu já vi isso, já presenciei. E 4 presencio aninhos? em churrascos, em festas. Né? Vai lá, molha a boca, molha a chupeta do nenê e coloca na boca. Eu já vi essas cenas. E isso prejudica. Que absurdo. Então, e acha que é normal. Não é bom nem Coca-Cola? Nem Coca-Cola, né? Que nos faz mal. Bebida. Então, você vê que é uma mentalidade, né, do ser humano de achar que o álcool e o cigarro, né, é normal, mas é a porta para as drogas, né, maiores. E aí esse jovem cresce com essa referência de que essas drogas lícitas, né, não fazem mal, e acabam experimentando. Vão para o cigarro, né, geralmente em bailes, em festas, né, que é experimentar o cigarro, e depois vão para a bebida. E a bebida, né, te dá toda aquela alegria momentânea, né, falsa, e enfim, você chega uma hora que você não está contente mais com o álcool, e você quer experimentar coisas maiores, né, ou melhores, como dizem. E foi o que aconteceu comigo. Experimentei o álcool, né, por isso que eu falo que tem uma culpa minha em tudo isso. Por quê? Pela referência que eu tinha do alcoolismo em casa, não poderia nunca nem ter chegado perto de um copo de álcool, né? Mas eu acho assim que não é nem culpa, né, pastor? Eu acho assim, são os amigos, você vai para um lugar, um local que propicia isso. Aí você bebe, fica feliz, e os amigos falam, bebe um golinho. Os lugares também pouquinho. Ajudam muito os jovens a entrar nessa vida, né? Por isso que a gente orienta hoje os jovens a frequentar lugares bons, né? E se você procurar um lugar bom hoje é difícil você achar, a não ser dentro do nosso lar, na nossa família, e uma igreja, né, que é onde Deus está, que é um lugar bom. E que os jovens também não querem nem saber. Não querem saber por achar e ter uma ideia de que a igreja, lá nada pode, tudo proíbe, e que não é assim. E que não é assim, né? Nós vamos falar sobre isso e que não é assim. Enfim, acabei entrando então neste mundo, conhecendo e fui experimentando, depois experimentei a maconha, que é uma viagem um pouco mais demorada, né? E aí pronto, e aí é onde eu acabei usando bastante maconha, e aí você vai querendo experimentar, aí você perde o medo, né? Porque o jovem, o adolescente, ele tem aquele medo de usar e morrer, né? Eu tinha esse medo, puxa vida, eu vou usar cocaína, vai me dar uma overdose, e aí você usa a primeira vez, vê que não é isso que acontece, e aí você embala, né? Usei cocaína, experimentei todos os tipos de drogas, mas como eu não poderia... não tinha dinheiro, não trabalhava na época, né? Não podia ficar pegando dinheiro em casa. Qual que era a opção? E é muita opção dos jovens hoje. Entrar no mundo do tráfico, né? Então, comecei também a entrar no mundo do tráfico, entrei. Aí tem que parar a droga, né, pastor? Porque quem é traficante não pode ser usuário, não é isso? Na verdade é o seguinte, até usa sim, mas de uma maneira mais tranquila, né? E essa maneira tranquila de usar
A pessoa começa a segurar essa vontade. Por isso que eu falo para você que precisa ter a força de vontade, porque o traficante, ele gosta da droga, mas ele não usa porque ele sabe que vai prejudicar ele no tráfico, né? Pastor, eu vou interromper um minutinho. Nós vamos para um comercial e daqui 2 minutinhos nós voltamos. Não saia daí. TVN, apoio cultural. Uniodonto Americana Planos Odontológicos, empresa com 38 anos de experiência especializada em odontologia. Trabalhamos com planos empresariais e familiares, entregando a melhor relação custo-benefício do mercado, que possibilita prevenir, manter e reabilitar a saúde bucal com um pequeno investimento mensal. Em Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara do Oeste são 132 dentistas especialistas atendendo em seus consultórios particulares. Uniodonto Americana, bom para o seu dentista, bom para você. Estamos de volta com Vida de Qualidade, com o pastor Juninho e continuando a nossa entrevista. O problema das drogas pode ser resultado de problemas de relacionamento entre pais e filhos, pastor? Sim, Neuza, porém, como eu disse, todo adolescente, todo jovem que entra nesse mundo tem a sua parcela de culpa. Porém, todo jovem que nasce num lar desestruturado, ele tem a probabilidade de acabar escolhendo esse mundo para fugir de uma realidade que vive, né? Não só apenas um relacionamento entre os pais, mas às vezes até mesmo numa sociedade, né? Um mau relacionamento, às vezes a timidez leva a pessoa a estar conhecendo as drogas, porque quando você usa droga, você perde essa timidez, né? Então, mas o relacionamento ou o mau relacionamento entre pais e filhos podem sim encaminhar esse jovem, esse filho para o mundo das drogas. Apesar de que eu conheço alguns jovens que têm ótimos relacionamentos eu ia falar e sobre infelizmente acabam entrando. Por quê? Porque querem, é uma questão de opção, né? Acabam escolhendo mesmo o mundo das drogas. O dinheiro também, né? Mas não só muito dinheiro, né, pastor? Porque a gente vê desde o mais... a pessoa que também não tem muita condição, até o mais rico. Deus, eu vou falar uma coisa para você. Eu experimentei amizade com todos os níveis de classe social. E onde há o maior número de usuários é na classe alta. Eu não sei se isso surpreende você, as pessoas que estão nos ouvindo. Por exemplo, eu estudei numa escola particular e onde eu mais vendia droga era nessa escola particular, né? E muitas pessoas da classe alta também nos procuravam para buscar. Então, infelizmente, tem... dinheiro, né? Fácil também, mais fácil, né? Quanto mais dinheiro para usar também, né? E assim, qual é a dica que você daria para esses jovens vencer essa dependência química? Eu tentei de várias formas. Procurei psicólogo, procurei... através de pessoas e não consegui nenhuma das formas que eu procurei. A única forma que eu consegui foi através da palavra de Deus, foi através de Jesus, né? E consequentemente em uma igreja onde prega a palavra de Deus, né? Foi em um culto a qual Deus falou comigo e eu tomei a decisão de se livrar disso, né? De parar com tudo isso, porque eu vi que Deus tinha um plano muito maior para a minha vida. E Deus abriu meus olhos naquele dia, naquela noite, e eu vi o meu futuro se eu continuasse naquele mundo. E decidi então escolher estar do lado de Jesus, e foi ali a minha libertação, né? E tenho, pela minha experiência também, que eu trabalho com dependentes químicos hoje, a gente trabalha com internação, a gente trabalha com palestras, atendendo as famílias, né? Até me coloco à disposição para estar... Fala um pouquinho, pastor, sobre aonde que as pessoas podem ir procurar ajuda. Olha, nós, da Igreja do Nazareno, nós não temos ainda uma clínica nossa, né? É um sonho, é um projeto, mas a longo prazo ainda. Nós não temos essa clínica. Porém, eu trabalho com bastante clínicas, né? Com parcerias com algumas clínicas, a qual a gente tem tido alguns resultados. São resultados pequenos, né? Por exemplo, a cada 10 que a gente interna, 1 se recupera. Nossa. É muito baixo, a estatística é muito baixa.
Por quê? Qual que é a maior dificuldade que eu vejo? A questão da opção mesmo, da escolha. Muitos não querem sair. Preferem viver no mundo da droga. Preferem viver por N motivos, né? Porque o pai ajuda, facilita, né? Eu conheço muitos pais que facilitam o filho ser usuário, né? Porque já começa até a pagar droga para o filho, porque acha melhor o filho usar dentro de casa do que lá fora, que é um erro absurdo e muito grande, né? Um pai pensar isso. Então, por N motivos, a gente vê que as pessoas acabam não conseguindo se livrar desse problema. Eu não sei das outras drogas, mas o crack, a pessoa que é viciada em crack é rapidinho, né? A morte, né, da pessoa. A pessoa indo de mal a pior bem rápido mesmo com o crack, né? Porque é algo que prejudica muito, né? Uma química muito forte, acaba prejudicando muito. E o efeito, por efeito dele ser muito rápido, as pessoas acabam usando mais, né? O efeito de uma pedra de crack que custa R$10, a pessoa vai curtir essa loucura no máximo 10 minutos. 10 minutos passou o efeito, então ele quer usar mais. Diferente de uma maconha, qual você, com um cigarro de maconha, você fica na loucura de 2 a 3 até 4 horas. Então você vê aí a diferença. E a cocaína também nessa média do crack. Então o crack e a cocaína são trabalham parecidos. Juntos. E essa droga que eles estão falando que é que nem um chipzinho que gruda assim na pele e fica o dia inteiro em êxtase? Então, a cada dia, Neuza, tem surgido novas drogas, né? Tem surgido novas drogas. Algumas que estão aí hoje eu não experimentei, mas houve-se comentários de que existem algumas drogas que a pessoa fica como se fosse em estado de coma. Ela paralisa, né? E volta de 5 a 10 minutos, ela volta. E aí teve uma viagem, como eles falam, né? Nesse tempo que ela ficou parada. Mas existe o LSD, né? Existe a bala, né? Que é o êxtase, né? Das festas, né? Que é uma bala que você coloca, é um comprimido, né, na verdade, que eles chamam de bala, né? Às vezes o pai vê o filho falando sobre bala, e aí quantas balas você... E o pai não conhece, né, a gíria e acaba... Então a bala também corrói bastante, o LSD, né, que é o doce, como eles falam, você coloca debaixo da língua também, e tem assim, o ácido vai para o cérebro e acaba fazendo alguns efeitos bem alucinógenos, bem altos mesmo. E diz que tem festa que é servido de bandeja, né? De monte. Os pais acham que as festas de hoje são como as festas de antigamente, né? A qual o povo mais antigo ia para se divertir. Por exemplo, você pega um carnaval de muito tempo atrás, o máximo que tinha era um lança-perfume, né? Mas hoje não, hoje as festas, todas as festas, todas, sem exceção de nenhuma, que começa a partir das 11 horas, você pega essas festas raves, né, que vira, todas elas têm o uso de droga assim, de uma forma muito grande. Então é bom deixar um alerta, né, para o pessoal estudar e saber o que é. Com certeza. Dá uma dica, né, que nem você falou de bala, que não é bala que eles estão acostumados, uma docinha de chupar, né? Que é algo sério, que isso é bom a gente saber. Isso, os pais têm sido vitimados por essas gírias, né? Por esse engano dos jovens, né? Eles acham que as festas de hoje não existem essas coisas. Então, pais, fica esse alerta para vocês, né? Vigiem mais em relação aos teus filhos, né? Perguntem, né, a companhia com quem está indo, onde é o local. E, se possível, não deixem ir, né? Se é possível isso hoje, né? Barrar os filhos, que eu creio que seja, né? O que está faltando hoje é um pulso mais forte dos pais, né? Então fica aí essa orientação. Como você vê a vida do jovem hoje? Infelizmente, Neuza, eu vejo os jovens perdidos. Você vê que os jovens hoje, toda a curtição deles não tem mais aquela alegria de antigamente, de um tempão atrás. Toda a curtição, vamos dizer assim, dos jovens hoje, tem que ter a droga, tem que ter a prostituição. Né? O álcool, que, como eu já disse no início, é uma das piores. Infelizmente, eu vejo os jovens perdidos, talvez seja
uma geração que está colhendo frutos de algumas gerações, né, que infelizmente deixou alguns valores, alguns princípios perdidos. Sim, com certeza. Então, e hoje esses jovens acabam sofrendo a consequência dessas gerações passadas e acabam entrando em ondas, em movimentos, em tribos, né, que acabam se perdendo. Você pega uma festa universitária, onde você tem doutores, onde você tem engenheiros, né, advogados, e o que mais rola é droga e prostituição, infelizmente. Você acha que a sociedade, de uma certa forma, vem sofrendo de um poder de destruição? Pode ser por falta de fé e de amor? Com certeza, Neuza. Aí está o problema, né? O que falta na sociedade hoje, primeiramente, antes do amor, é a fé. Porque uma pessoa ela só pode amar a outra se ela conhece verdadeiramente a Deus. Porque a partir do momento que ela não conhece a Deus, dificilmente ela vai conseguir realmente amar o próximo. Se nós não conhecermos a Deus, nós não iremos conhecer esse amor. Eu só vim conhecer o que é o amor verdadeiro pelo próximo, né, que hoje eu tenho também um trabalho de rua com os moradores de rua, né, com os mendigos, e eu amo eles quando eu vou entregar o lanche, né, eu consigo amar eles. Eu só conheci esse amor pelo próximo, por pessoas que eu nem conheço, mas que eu consigo amar através da fé em Jesus Cristo, né? Então a fé hoje realmente é um princípio, é um dos valores que foi perdido por algumas gerações do passado e que tem afetado hoje a sociedade. Como você vê, eu vou fazer uma última pergunta, pastor, aí depois você pode mandar uma mensagem para o pessoal, que nós vamos encerrar. Como você vê a relação contemporânea entre Deus e o homem? Olha, o homem tem se esquecido de Deus a cada dia mais. O homem ele tem perdido esse vínculo com o eterno, né, com Deus. E as consequências são inúmeras, né? Por isso a gente vê uma sociedade que não frequenta mais as igrejas, né? Até mesmo as missas, se perdeu, né? O costume de ir à igreja, né? de servir a Deus, de buscar a Deus. Certa vez perguntaram para uma jovem nos Estados Unidos sobre aquele atentado terrorista, o 11 de setembro, onde ela perguntou onde estava Deus em tudo isso, onde Ele estava quando tudo isso foi planejado. E esta jovem cristã, filha de um grande evangelista, respondeu assim: no mesmo lugar quando vocês optaram a tirar as orações da escola, no mesmo lugar onde vocês optaram a não ter mais o ensino religioso na escola, no mesmo lugar quando vocês optaram em não falar mais de Jesus e abandonar a Deus, Ele estava no mesmo lugar. Ou seja, as pessoas só se lembram de Deus nesses momentos, nas tragédias. Aí se lembra que existe um Deus que pode todas as coisas. Obrigado, pastor, pelas palavras sábias, uma mensagem linda. Que Deus continue te abençoando. E a você também. Fica essa dica maravilhosa da gente trocar então o amor pela fé. Eu não sei o que vem antes, fé, amor e fé, você decide. E que Deus abençoe a semana, que vocês reflitam bastante sobre essa entrevista linda que o pastor Juninho nos deu. Um grande beijo, até a semana que vem.